Pessoal, agora a segunda parte da nossa aula, a gente entra em síndrome pleural. Então, vamos relembrar a anatomia da pleura. Então, a pleura é a serosa que recobre o pulmão. Nós temos a pleura parietal mais externa e a pleura visceral em contato direto com o pulmão, né? A pleura parietal, então, vai estar em contato com a caixa torácica, é separada da parede torácica pela fáscia endotorácica. Entre a pleura parietal e visceral, existe pequena quantidade de líquido, entre 5 e 15 ml, que é suficiente apenas para que haja deslizamento dessas pleuras durante o movimento respiratório, né? Para que não haja atrito, certo? Então, o líquido pleural tem papel fundamental na mecânica pulmonar, é produzido e renovado continuamente por um balanço de forças entre as pressões hidrostáticas e osmóticas da microcirculação e do espaço pleural. Então, a primeira patologia é o pneumotórax. Então, no pneumotórax, o pneumotórax conceitualmente é ar na cavidade pleural, tá? No pneumotórax, então, o ar de fora do tórax ou do próprio pulmão entra no espaço pleural, através dos planos do tecido mediastinal ou através de perfuração da pleura diretamente, né? E aí a pressão intrapleural aumenta e o volume pulmonar diminui. Bom, pode ser classificado como traumático ou espontâneo, de acordo com a sua etiologia. Entre os traumáticos destacam-se, então, os traumas acidentais abertos ou fechados e as iatrogenias. E os espontâneos podem ser divididos em primários ou secundários, quando associados a uma doença pulmonar pré-existente, tá? Então, o primário vai ser, por exemplo, a ruptura de uma bolha proximal à pleura visceral, espontâneo, né? Na radiografia, então, o que a gente vai ter? A ausência das silhuetas dos vasos pulmonares, distalmente a uma fina linha radiopaca paralela à parede torácica, que corresponde à pleura visceral, tá? Então, aqui no esquema tá mostrando a linhazinha que a gente vai enxergar, que é a pleura visceral, o ar aqui no espaço pleural, onde a gente não vai ver trama vascular, né? Porque não tem parênquima pulmonar, é só ar. Então, vamos ver algumas radiografias. Observem a radiografia. Então, a gente consegue ver o que, gente? A ausência das silhuetas dos vasos pulmonares, lembra do conceito? Distalmente a uma fina linha radiopaca paralela à parede torácica, que corresponde à pleura visceral. Lembraram do conceito? Então, essa aqui é a pleura visceral. Isso aqui é ar no espaço pleural, certo? Então, a gente tem aqui um pneumotórax à esquerda. Só marcando para vocês. Próximo. Prestem bem atenção, lembra que a gente vai comparando um hemitórax com o outro, os terços superior, médio e inferior. Então, a gente consegue ver a linhazinha aqui, que corresponde à pleura visceral, aqui mais hipertransparente, sem a vasculatura pulmonar, certo? Só marcando para vocês verem. Nesse caso aqui, a gente tem um pneumotórax mais volumoso e o pulmão vai estar aqui colabadinho. Tudo isso aqui é só ar, tá? Esse hipertransparente aí, aqui marcando para vocês a linha. Outro pneumotórax bem volumoso. Então, a gente tá vendo aqui o pulmão colabado e tudo isso aqui é pneumotórax. Vejam que não tem a vasculatura, é tudo preto, tudo bem hipertransparente e a gente vê a linha aqui. Então, aqui nesse caso, eu acho até que é o mesmo paciente, gente. Então, o mesmo paciente com pneumotórax, né, bem volumoso e aqui após a colocação do dreno. Então, já com reexpansão pulmonar. Observem que a gente tem um dreno aqui com a extremidade no ápice do pulmão direito, né? Do hemitórax direito.
Então, o dreno tirou o ar, aí o pulmão reexpandiu, tá? Aqui a gente tem um paciente com a doença cística, né? A gente consegue ver bolhas e consegue ver esse pneumotórax aqui comprimindo o pulmão. Então, esse aqui tá bem evidente, não resta dúvida, né? Mas às vezes o pneumotórax é pequenininho. Então, nesse caso, observem, o pneumotórax pequenininho, só o pretinho aqui na beiradinha. Então, olha a legenda, TC demonstra pequeno pneumotórax na região anterior do hemitórax direito em uma paciente com doença cística pulmonar, com o diagnóstico de síndrome de Birt-Hug do B, tá? Então, às vezes é fácil deixar passar quando ele é de pouco volume. Outra patologia, então, é o hidropneumotórax, é quando a gente tem a combinação de pneumotórax com o derrame pleural, tá? No raio-x, a gente pode ter um hidropneumotórax decorrente de uma fístula broncopleural, tá? E geralmente vai ocorrer, então, após cirurgia torácica, infecção, neoplasia ou procedimento médico invasivo. Então, esse aqui é o contorno do pulmão, esse aqui é o pneumotórax e isso daqui é o derrame pleural. A gente tá vendo o nível líquido aqui, tá? Masculino, 26 anos, pneumonia complicada, fez fístula broncopleural. Vejam, o derrame pleural volumoso, a gente vê o nível líquido aqui. E o pneumotórax comprimindo aqui o pulmão, aqui é ar, tá? Outro caso, aqui é a linha radiopaca, essa é a pleura visceral, isso aqui é o pneumotórax, esse mais escuro aqui sem trama vascular, e o nível aqui indicando que tem derrame pleural concomitante, chama-se hidropneumotórax. Outra condição é o pneumotórax hipertensivo, que vai ser mais comum, então, em pacientes em ventilação com pressão positiva, como na ventilação mecânica ou durante a reanimação, tá? Também pode acontecer no trauma, no pneumotórax traumático. Então, o pneumotórax hipertensivo ocorre quando há aprisionamento do ar inspirado no interior do espaço pleural, geralmente por um mecanismo valvular broncopleural, levando ao aumento da pressão intrapleural em todo o ciclo respiratório. É uma emergência clínica, então deve ser diagnosticado e imediatamente tratado, tá? Com a descompressão da cavidade pleural. No quadro clínico, então, a gente vai ter dor pleurítica e dispneia de início abrupto, taquicardia, hipotensão, cianose. Na radiografia, a gente vai ver desvio contralateral das estruturas mediastinais, retificação da borda cardíaca, rebaixamento da cúpula diafragmática e aumento dos espaços intercostais e ipsilaterais. Aumento do volume do hemitórax acometido também. Então, observem que a gente vê um desvio do mediastino contralateralmente, retificação da cúpula diafragmática, uma hiperexpansão aqui do hemitórax acometido, né, uma assimetria pulmonar, e fala que a borda do coração fica mais reta, né, a gente não consegue ver direito a silhueta por hiperexpansão mesmo pulmonar, tá? Então, vai entrando, aí precisa descomprimir, tá empurrando tudo pro outro lado. Nesse caso aqui, por exemplo, é um pneumotórax hipertensivo. Então, a gente vê um grande pneumotórax à direita, com desvio do mediastino contralateral, pulmão esquerdo limpo, caixa torácica normal, né? O pulmão tá aqui pequenininho. Aqui em 2 foi colocado um dreno pleural, né, para tirar esse ar. Ainda tem um grande pneumotórax à direita, mas o pulmão começou a reexpandir. Vejam que a traqueia já voltou aqui a ficar mais centralizada, né? A linha média aqui estava desviada. E aqui a gente tem o pulmão já reexpandiu, o pneumotórax foi resolvido à direita, o dreno ainda está aqui, tá? Bom, vamos para a próxima patologia, que é o derrame pleural. Então, o derrame pleural é uma manifestação
clínica de diversas doenças que pode ser diagnosticada por exame de imagem. O conceito vai ser o acúmulo anormal de qualquer tipo de líquido na cavidade pleural em decorrência do aumento da produção e ou diminuição da drenagem do líquido pleural, ou ainda por acúmulo de líquido não pleural, por exemplo, sangue, linfa ou líquido peritoneal, tá? Então, tem múltiplas causas. São possíveis etiologias: alteração da permeabilidade das membranas pleurais, como em processos inflamatórios, neoplasias, no TEP, redução da pressão oncótica intravascular, como na hipoglicemia, aumento da permeabilidade capilar ou lesão vascular, como em trauma, neoplasia, aumento da pressão hidrostática dos capilares sistêmicos e ou da circulação pulmonar, como na insuficiência cardíaca, redução da pressão no espaço pleural ou incapacidade e expansão pulmonar, como na atelectasia significativa ou no mesotelioma, diminuição da drenagem linfática, como na neoplasia ou no trauma, aumento de líquido na cavidade peritoneal com migração através do diafragma, como na cirrose hepática ou na diálise, e iatrogenia, por exemplo, má colocação de catéter venoso central. O derrame pleural pode ser do tipo transudato ou exudato, a depender da composição do líquido. Então, o que vai precisar ser feito? O estudo bioquímico do líquido para diferenciar se ele é do tipo transudato ou exudato, tá? São utilizados classicamente os critérios de Light para diferenciar. Então, pensem que o transudato é o derrame limpinho e o exudato é o derrame sujo, tá? O tratamento vai depender da etiologia e da extensão do derrame pleural, podendo precisar de procedimentos como toracocentese ou drenagem torácica. Então, o diagnóstico de certeza é sempre bioquímico, tá? Derrames pleurais transudativos são causados por aumento da pressão hidrostática capilar, como na insuficiência cardíaca, ou redução da pressão colodosmótica, como, por exemplo, na hipoglicemia, tá? Os exudativos, eles resultam da maior permeabilidade capilar, levando à perda de proteínas, células e outros constituintes séricos. Por exemplo, pneumonias, neoplasias, TEP, tuberculose, colagenose, certo? Então, pense, os transudativos, o transudato, lembra da ICC, da hipoglicemia, da síndrome nefrótica. Então, pense que o paciente tá com gesto, tá? É o derrame limpo. Enquanto nos derrames pleurais exudativos é o derrame sujo, derrame da pneumonia, derrame da tuberculose, certo? Então, lembrando que o derrame exudativo é um derrame sujo, né? Você vai esperar o quê? Mais proteína, mais colesterol, mais desidrogenase lática. Então, derrame sujo. Os critérios de Light são esses três primeiros itens aqui, tem que ter pelo menos um positivo para a gente falar que é um exudato, tá? Então, os níveis de desidrogenase lática, o LDH, no líquido pleural devem estar mais do que 2/3 acima do limite superior da normalidade para desidrogenase lática no soro, tá? Sérica, no sangue. Segundo item, a relação entre os níveis proteicos do líquido pleural, razão, né, do líquido pleural e os níveis proteicos do soro deve ser maior ou igual a 0,5. E o terceiro, a relação entre os níveis de LDH do líquido pleural e o LDH do soro deve ser maior ou igual que 0,6. Então, a desidrogenase lática é uma enzima e ela vai marcar injúria celular, tá? Então, tem em quase todas as células corporais e tem pequena quantidade no sangue. E ela vai ser liberada quando há algum tipo de dano ou destruição celular, certo? E é utilizada, então, nessa classificação de derrame pleural por ser um marcador de injúria celular, para a gente caracterizar o derrame como exudato, tá? Então, tendo pelo menos um desses positivo, tem critérios de Light para classificar o derrame como exudato. Proteína total no líquido maior ou igual a 3. Colesterol no líquido maior que 60, maior ou igual a 43 milimol por decilitro. E a fração de colesterol
no líquido pleural e sérico maior ou igual a 0,3 também são sugestivos de exudatos. Outra coisa, pessoal, é comum que pneumonias ou abscessos estejam associados a derrame pleural, certo? E esse derrame pleural é chamado de derrame pleural parapneumônico. 10% desses derrames pleurais parapneumônicos vão se tornar derrames complicados e empiema. Derrame complicado é quando necessita de procedimento invasivo para sua resolução ou que apresentem cultura positiva para bactérias. O empiema é quando a gente tem pus no espaço pleural, tá? Os principais agentes envolvidos, então, são Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae e os bacilos entéricos gram-negativos. Suspeitar de infecção pleural em pacientes sem melhora clínica da pneumonia, apesar do tratamento adequado. Então, só um esqueminha para vocês, transudato, derrame limpo, quando a gente tem aumento da celularidade, redução da glicose, é um exudato, a gente tá vendo aqui o derrame sujo. E aí, podemos ter um derrame parapneumônico não complicado, né? Quando a gente tem septos e coleções, então septos de fibrina, que a gente já tem um empiema ou um derrame parapneumônico complicado. Bom, derrame pleural pode ser livre, então que é móvel a mudança de decúbito. Pode ser complicado ou septado, que não vai ter mobilidade, a mudança de decúbito. Pode ser um derrame fissural, que é quando ele está localizado numa fissura, tá? Na cisura pulmonar. Ou um derrame infrapulmonar, que esse aí é bem difícil de ver quando ele está abaixo do pulmão. Os exames de imagem, então, raio-x, PA, perfil e incidência de decúbito lateral com raios horizontais, ajudam para a gente decidir se funciona ou não. Quando a lâmina líquida está maior ou igual a 1 centímetro, pode funcionar às cegas, tá? A ultrassonografia ajuda na detecção de pequenos derrames pleurais loculados também para puncionar, né? Guia punção. E a tomografia vai conseguir diferenciar lesões parenquimatosas periféricas de alterações pleurais, derrame de causa desconhecida, tem que pedir TC, quanto associado à neoplasia, derrames parapneumônicos complicados e empiema, e requer contraste endovenoso. Então, a gente faz com contraste para ver se tem realce pleural, tá? Para a gente poder pensar em empiema. Esse aqui é um esqueminha mostrando, então, que leva cerca de 200 a 300 ml de acúmulo aqui de líquido para se tornar visível no raio-x em PA, o derrame pleural, para a gente ter essa imagem aqui, cerca de 2 litros e cerca de 5 litros para a gente ter a opacificação total do hemitórax, tá? Bom, a apresentação radiográfica do derrame vai depender de vários fatores, entre eles do posicionamento do paciente, né, gente? Tem ortostase, decúbito lateral, decúbito dorsal, enfim. Aqui a gente tá vendo pacientes em ortostase. A primeira apresentação radiográfica é como obliteração do seio costofrênico, né? Então, a gente vai ter esse aspecto de parábola, só obliteração do seio costofrênico. Assim como nesse caso, nesse também, a gente vê só a parábola, obliteração do seio costofrênico. Aqui é a mesma coisa. Segunda apresentação, possibilidade de apresentação radiográfica, é como nível líquido. A gente vê muito mais em derrames volumosos. Pensem numa garrafa, e esse aqui é o nível líquido, tá? Então, isso aqui também é uma forma de apresentação do derrame pleural, principalmente os volumosos. Terceira aparência possível do derrame pleural, difícil de definir, dar esse diagnóstico de derrame pleural, é o derrame fissural ou cisural. Vejam que é diagnóstico diferencial com massa pulmonar, né? Então, o derrame está localizado na cisura. Nesse caso, foi feita a tomografia, claro, porque a gente não consegue falar que isso é derrame, né, pelo raio-x. E tem esse aspecto aqui, tem essa densidade de partes moles, é chamado de tumor fantasma. Percebam que esse paciente está congesto, né?
Então, a gente vê outros sinais de congestão. Quando foi tratada a congestão, sumiu, né? É chamado tumor fantasma porque é diagnóstico diferencial com massa. Mas quando se trata a congestão, quando trata a causa do derrame pleural, a suposta massa desaparece, tá? E essa apresentação aqui, que é a mais difícil de ser vista, é só para constar mesmo que eu tô falando para vocês, é o derrame infrapulmonar. Então, um derrame caprichosamente localizado entre o diafragma e o folheto pleural, tá? Muito difícil da gente ver, mas lembrem que a cúpula diafragmática esquerda geralmente é um pouquinho mais baixa do que a direita. Então, aqui tá um pouquinho mais alta e a gente vê aqui o tanto que tá mais alta. Isso aqui tudo é líquido, tá? Mas é difícil mesmo de ver. A gente não consegue ver a obliteração do seio costofrênico direitinho. E aí, nesse caso, então, foi realizada a incidência em decúbito lateral com raios horizontais para confirmar o derrame. E foi confirmado, tá, gente? Então, observem que o derrame escorreu aqui, né? Então, esse derrame estava livre, né? Tem mudança ao decúbito e foi confirmado pelo decúbito lateral com raios horizontais. Lembre que essa incidência também é útil para ver se a gente pode puncionar as cegas. Se a lâmina for maior que 1 centímetro, pode fazer a punção sem precisar guiar por ultrassom, tá? E a quinta e última apresentação é o hemitórax todo opaco, certo? Então, a gente tem um velamento completo do hemitórax direito. Não é atelectasia, por que que não é? Porque a gente tem um efeito expansivo, então tá empurrando para o outro lado, não tem nenhum sinal de redução volumétrica, como acontece na atelectasia, certo? Nesse caso aqui, o paciente tinha uma doença linfoproliferativa, com extensão do compartimento pleural, então a gente vê essa pleura com esses contornos lobulados, nodular, né? E fez um derrame pleural volumoso aqui de grande monta. Esse aqui é o ultrassom do mesmo paciente mostrando septos nesse derrame, tá? Então, isso aqui é um derrame complicado. Na ultrassom, só para mostrar para vocês, o líquido é preto, então o derrame simples, o derrame limpo é assim, tudo pretinho. Quando eu tenho um derrame sujo, assim, heterogêneo, com debris aqui, isso aqui é um exudato, tá? Sugestivo de exudato. A tomografia, eu falei para vocês que é útil para diferenciar, né, quando tem um derrame complicado. Dificilmente a tomografia mostra aqueles pequenos septos no espaço pleural, tá? Mas mostra o realce pleural, que sugere fortemente que o derrame está coletado, então loculado. Então, aqui é um derrame livre, que a gente está vendo ele se espalhando aqui. E aqui é um derrame que a gente vê um realce pleural, delimitando bem ele. Provavelmente, isso aqui é um derrame complicado, que se o paciente deitar, ele não vai escorrer, não vai ser fácil de puncionar, tá? Então, aqui, outro caso, nesse caso aqui era o empiema. Então, a gente tem aqui as pleuras realçando, tá? Com a coleção líquida aqui no interior, com o espessamento das pleuras, certo? Esse caso aqui era um empiema. Só para vocês verem a diferença de empiema e abscesso pulmonar, então, o empiema é o pus ali no espaço pleural, né? O abscesso é pulmonar. Então, a gente vê esse ângulo agudo aqui, com a parede torácica, né? Mostrando que é uma lesão intrapulmonar e não empurra o pulmão adjacente, certo? Então, a gente tem essa imagem aqui heterogênea, com gás dentro e ângulos agudos com a parede torácica. Bom, gente, é comum derrame pleural tá associado a neoplasias, tá? Quando que eu sei? Quando as células neoplásicas são detectadas na pleura ou no líquido pleural. As neoplasias são a segunda principal causa de derrame pleural nos pacientes idosos, após insuficiência cardíaca congestiva, então vejam que é importante. As principais neoplasias associadas a derrame pleural maligno são carcinomas de pulmão, de mama, de ovário, de estômago e linfomas. O diagnóstico, 60% é possível dar o diagnóstico pelo líquido pleural, pela citologia mesmo.
Se não, pode ser feita a biópsia pleural percutânea guiada para as áreas de espessamento ou nódulos pleurais. Então, nesse caso aqui, o paciente tinha um linfoma não Hodgkin, tinha uma massa na parede torácica anterior, tá? E tinha um envolvimento pleural difuso aqui à direita, com esses contornos nodulares, né? Um derrame pleural aqui, e esse espessamento parietal pleural irregular e nodular, certo? Circunferencial. A gente vê também os linfonodos pequenininhos aqui, cardiofrênicos. Nesse caso aqui, também a gente está vendo um derrame neoplásico. Então, a gente vê um espessamento circunferencial da pleura aqui, foi feito PET-CT, e a gente está vendo que o PET mostra 2 focos de hipercaptação do FDG, né, na pleura parietal e no hilo, mais ou menos aqui e aqui, né, e no hilo à direita. Bom, gente, placas pleurais são a manifestação mais comum da exposição ao asbesto, 20 a 60% dos trabalhadores expostos, geralmente envolvem a pleura parietal, e a gente vai ver dessa forma, como se fossem calcificações, tá? O mesotelioma, a neoplasia primária mais comum da pleura, geralmente associada também à exposição ao amianto, tá? Mas é um longo período até dar câncer, geralmente 35 a 40 anos. Então, a gente tá vendo o espessamento pleural aqui nodular, circunferencial, na base do pulmão esquerdo. No PET-CT, a gente tem 2 focos aqui de hipercaptação também. Outro caso de mesotelioma, mesma coisa, espessamento pleural circunferencial, aspecto nodular e com alta captação aqui no PET-CT, tá? Nas áreas de espessamento pleural.